O artesão já é uma pessoa, digamos assim, que ele é conhecedor da técnica e do material em que ele trabalha. Ele pratica uma forma de arte. A arte é genérica, é geral. Ele é um tipo de artista. É um artista que trabalha transformando matéria-prima em objetos de arte, conforme ele aprendeu. Então, para mim, a invisibilidade não tira a arte do artesão. Agora, o que agrega valor numa obra de arte é muita fama. A visibilidade torna o artesão famoso. Bom, eu comecei desde criança fazendo trabalhos meus e dos meus colegas da escola. Minha mãe sempre gostou de fazer e eu sempre tive assim, nasci, eu acho, com um talento de fazer artesanato, eu gosto muito. 16 anos, vi na revista. Aí comecei a brincar como uma brincadeira mesmo. E acabei gostando, amando até hoje. Hoje eu faço trabalho na cultura fazendo artes aqui nas minhas pinturas. Eu resolvi aproveitar a latinha que ia para o lixo, né, para não poluir a natureza. E eu aproveitei e fiz essa latinha, tive a ideia de fazer essa latinha. E vários outros artesanatos que eu faço também. Trabalho hoje no Integral, e aí tem artesanato. Aí trabalho com esse tipo de material, que é com jornal e revista. E papelão. Quando eu comecei a trabalhar com crochê, eu tinha 11 anos. Peguei um espinho de mandacaru, tirava um banhado da saia. E então eu comecei a fazer o crochê. Daí eu não parei mais. Antes eu só fazia uns coxinhos, um coxo de água para animais. E o pessoal me encomendava muito. Trabalhando em borracharia, né? Quando tem um tempo vago, trabalho na borracharia. Quando não tenho, trabalho na GCM, na Guarda Municipal. Mas quando eu tenho meu tempo vago, aí eu vou fazendo uns trabalhos na borracharia, aproveitando os materiais que vão para o lixo, eu aproveito e faço coxo e faço outras coisas lá de pneus. No início foi com linhas de saco, que a gente nesse tempo não tinha como comprar linhas, eu utilizava muito linha de saco. Aquele saco branco que desmanchava ele, aquele desmanche eu ia fazendo aquela bolinha. E ali eu ia tentando fazer o crochê com uma agulha feita que meu irmão mais velho fazia, com um pedaço de arame, principalmente em raio de bicicleta. Aí eu fui tentando fazer já a correntinha. E daí foi quando eu comecei a aprender a fazer o paninho. E assim é a terapia para mim. No dia que eu não faço crochê, não fiz nada. Vou ao trabalho, quando tem aula vaga, estou lá no meu crochê. Pego encomendas, quando encomenda, faço. E é bom para ensinar até dos pequenos, né? Porque minha mãe bordava muito na mão. Tudo. E ali eu vi também, sei mesmo bordar na mão um pouquinho. E assim a gente vai ensinando e vai deixando raiz, né? Porque é bom. Quando pergunta, quem ensinou? Foi manhinha, né? Quando foi um dia, um cidadão me encomendou uma cadeira de pneu. Eu disse, rapaz, eu não faço isso, mas eu vou tentar.
E fui tentando fazer essas coisas, né? Fazer esse tipo de trabalho, fazer cadeira, que eu comecei inventando outras coisas também. Comecei a inventar pássaros, comecei a inventar não, o próprio coxo diferente, cadeiras, faço tudo de pneu, né? Material reciclável. E está reaproveitando do lixo ao luxo, como diz o ditado. Eu costumava ter ela assim como uma professora, porque ela não me ensinava, mas eu ficava olhando ela fazer. Aí daí também eu já fui pegando. Ela já fazia muitos trabalhinhos assim, coisas simples, e eu creio que ela hoje deve estar fazendo muito mais coisa, porque ela já era bem craque nessas coisas, Neide. Chamava Neide de pureza. Como vivo desempregado, né, vivo disso, consertando alguma coisa, consertando um móvel, criando alguma obra de arte em madeira, né, da minha forma, do como eu posso fazer. A gente fazia caqueiras de barro, a gente fazia o próprio tijolinho depois de barro, para fazer bastante coisas com barro, trabalhando. Mas aí, ao longo do tempo, meu pai parou com isso, e a gente começou em outras áreas, assim, foi mudando de áreas. E hoje eu estou trabalhando com madeira. Pelo fato de ver meus primos com os brinquedos e pedir a meus pais e eles não tinham condições, eu comecei a fazer. Sei lá, para me enturmar com eles, brincar com eles. E comecei a fazer os brinquedos ali. Era um trator, fazia o trator, era um caminhão, era um carrinho, enfim. O meu dia a dia é isso aqui que você está vendo aqui, ó. Mexer com madeira. Eu trabalho com outras coisas, mas o meu foco mesmo agora, mesmo no momento, está sendo madeira. Como vem da solda elétrica, como vem da solda de oxigênio, né? Isso que me passou do meu pai. E quando eu saí fora, aprendi mais um pouco, né? Porque eu saí daqui, eu tinha 27 anos quando eu saí daqui, do estado de Alagoas para São Paulo. E cheguei, tá com 2 anos, vai fazer 3 anos que eu cheguei. E hoje eu faço essas peças, né, de madeiras, como essas tábuas, esse barzinho que eu estou aqui do lado, mesas, cadeiras, essas coisas, né. São artes, né, pequenas, né, feitas à mão ou com poucas máquinas, eu não tenho máquinas, né, o suficiente para isso, né. As máquinas são todas pequenas. Ruzilane, o nome dele. É até aqui do povoado, Travessão. Mora aqui para cima. Ele fazia muito isso antigamente, via ele fazendo os entalhes, até ele que fez aquele jacaré, lá que fica de frente à prefeitura. Aí eu sempre via, ele fez até de cimento, um jacaré lá na entrada, aquele primeiro que tinha. E eu acredito que como referência eu tive ele. Porque eu gostava de ver ele fazendo aqueles trabalhos e tudo. Aí eu sempre às vezes ia para lá, tanto nesse tipo de coisa, mas os desenhos. Os desenhos ele fazia, cada desenho era entalhe, era cada coisa que hoje infelizmente ele não faz mais. Fui levando a vida, pintando e desenhando, que eu também desenho muito bem. Desenhei, que eu desenho muito bem. Eu pego o desenho, vou pintar o motivo e vou pintando. Minha latinha, eu pego a lata de leite vazia, lavo, limpo ela. Aí depois de limpa, deixo secar. Aí eu sei fazer com cimento e água e um pouco de areia. E também massa acrílica com areia.
Aí modelo e faço do jeito que eu quero. A massa é bem fácil, tanto serve massa corrida, massa acrílica e cimento. Os cogumelos também é cimento e areia e com a meia de criança. Modelo e deixo do jeito que eu quero. Na meia é fácil de manusear o cimento dentro da meia. Quando eu estava com artes, eram 2 aulas por semana. Pegava uma peça, um porta-retrato, por exemplo. Eu levava o vídeo para eles assistir e depois ele me retornaria com material. Aí dizia o material para era papelão, era revista, cola branca. Eu só pinto mais profissionalmente quando tem alguma festa aqui na região, na escola, no São Pedro mesmo. Comecei a fazer com cimento, depois eu fui vendo que dá para fazer com massa acrílica, é um pouco mais caro, mas aí eu resolvi comprar e com uma latinha de massa acrílica eu já fiz quase 50 latinhas. Essa porque eu já doei algumas e essa foi a que eu fiquei. Tem uma durabilidade muito grande, são umas caqueiras que a gente pode, quando tiver a tinta, a gente pode tirar, porque o sol é muito quente, aí assim, elas têm uma durabilidade muito grande. E o sol não racha, não sai a tinta, pode vir a chuva do mesmo jeito, eles aguentam. Você enche ela, amarra a bexiga, gera cheia, amarra, e depois você sai passando cola na bexiga todinha e sai colando de pedaço em pedaço. Você pode ver que são vários pedaços de jornais. E sai enchendo até cobrir. Cobrir uma camada, espera secar. Quando ela secar, pegava de novo, botava outra camada todinha, espera secar. Então é tudo um processo. Aí depois eu fiz os canudinhos de jornal, faz uns canudos, pega uma folha e dobra e faz um canudo. E depois eu saio correndo até fazer o fundo dele, para ele ficar em pé. Assim, aquelas coisas ligadas ao sertão, a seca, aquelas coisas, sabe? Coisas de gado. Eu acho que é devido à região, né? Aí eu me identifico mais com as coisas já. Tipo uma xilografura. Eu gosto muito. Pintar em branco e preto. Sabe? Aquela pintura branco e preto. Eu gosto muito. Essa PVA aqui, ela adere muito bem. Madeira específica para madeira mesmo, mas ela serve para lata de leite também. Serve para qualquer tipo de material, essa. Pode utilizar a tinta de tecido, que é mais barata, que faz o mesmo trabalho da PVA. O mesmo trabalho, todas são diluídas a água. Aí tanto serve a tinta de tecido, para pintar cimento serve a tinta a PVA, serve a tinta de parede também, que a gente pode comprar tinta de parede branca, normal. E as bisnagas, que a gente pode misturar, que sai bem mais em conta e rende muito. A tinta de parede para o cimento e para as caqueiras também, para as caqueirinhas que eu fiz na lata de leite. E também serve a tinta acrílica também de pintar, para pintar madeira, para pintar qualquer coisa que você quiser em madeira. Faço porta-retrato, faço abajur, faço fruteiras, bandeja, tudo com a revista e o papelão. Linha de algodão, linha com brilho, que é a lisa. Tem o barbante, que faz o suplá. Faz jogo de banheiro, também tem no bocado. E tudo eu trabalho, qualquer tipo de linha. Aí vai com também a espessura da linha ou o número da agulha. Eu trabalho com minha filha, né? Que eu faço, eu corto o pneu e a minha filha é quem faz as pinturas. O trabalho de pintura é com ela. Vendo até o próprio pneu. A gente vai vendo o pneu e vendo o que dá para fazer aquele pássaro e vai se tentando fazer. Mas a gente erra algumas vezes, mas vai até que dá certo. Mas com muito trabalho que a gente faz isso. Começando por esse quadrado aqui, que você está vendo que ele é um quadrado, que aqui tem 36 pontos, aí vai contando, pulando de sempre de duas em duas casinhas e vai com número ímpar, que bata bem quando termina em cima. E ao redor também.
A mesma quantidade, que como ele vai aumentando, você está vendo aqui que ele vai aumentando, né? A gente vai aumentando cada casinha dessa, do início do quadrado, um ponto para ele se tornar oval. Assim, o contorno dele aqui. É onde dá o tamanho desejado para a pessoa fazer ele como esse grande aqui. Quando nós estamos falando desses pontos assim, ovais, eles sempre ficam assim, de todos os tamanhos. Ó. Aqui é a passadeira. Tanto para o pé da cama, como para a mesa, onde quiser colocar. Em sofá, começando com 36 pontos, esse daqui já tem 56, aí vai aumentando a quantidade de pontos no meio dele. Aí ele vai crescendo. Isso aqui é a linha de algodão. É a linha Cleia, que é a fina. Começa com a trancinha, ó. Da trancinha vem para aqui e vai formando um ponto alto. Ó, com 3 pauzinhos. Todo começo para aprender o crochê é com esse aqui. Você vem e faz, aí vem aquela escadinha que eu falei, que é os 2, aí vem, ó, novamente, tá vendo? Vai formando o trabalho. O pneuzinho de moto, trabalho com o pneu de carro, aro 13, aro 14, e trabalho com o pneu de trator também, que é enorme, né? Um grande, que faz uma piscina. Trabalho com vários tipos é tudo material reciclável, tudo de borracha. Às vezes eu trabalho com a madeira também. Com a madeira para fazer só as perninhas da cadeira, às vezes eu boto ela. Às vezes eu boto a própria virola do pneu de caminhão. Para um tapete desse, como eu falei, é a linha, o fio 6, a roupinha de criança já é o fio mais fino, fino e de algodão, porque ele fica mais leve, uma coisa mais leve, como os sapatinhos de bebê, roupinha de bebê reborn, que é a mesma roupinha para bebê recém-nascido, que é feita com essa linha AME. E a linha Cleia e outras linhas finas, a gente usa os 2 fios, o de dentro e o de fora, para ele se tornar aumentar o ponto mais rápido e terminar o trabalho também mais rápido também. Se a pessoa quiser que termine rápido, né, o bebê vai nascer. Aí estou fazendo um conjuntinho, aí eu já uso os 2 fios que ele cresce mais rápido. Vem 6 trancinhas, depois de feito vem 4 pontinhos aqui, que esse ponto aqui se chama tijolinho, entendeu? Aí do tijolinho vamos formando as correntinhas, 3 correntinhas para formar uma escadinha aqui no meio, para formar um ponto leque, para dar início ao trabalho. Exige muito cuidado e até porque tem uns pneus que tem arame de aço e a gente tem que estar cortando com a tico-tico, com alguma serra, uma serra que seja bem amolada mesmo, que é para poder cortar o pneu. É umas peças muito assim que eu gosto de ter como guardar, assim, usar como só de tempo de festa, de coisa, que é uma coisa muito feita à mão, muito trabalhosa. E é assim, uma coisa que o povo dá valor, sim. Como em Marcel mesmo, quando eu apresentei lá uma pessoa, ela falou, vou guardar, porque eu só vou usar em ano novo, porque é uma peça muito bonita. Que eu fiz branco com dourado. Aí ela disse que ia sentar para o ano novo. Tem esses banquinhos aqui que eu invento, que eu crio, tá entendendo? Na arte de criar alguma coisa em bicho, tem o jacaré, tem essas imagens que eu tiro da própria madeira, tem esse aqui que são um nó que eu tiro da madeira, eu visualizo e vejo que dá uma forma de um animal, de um bicho, um pássaro, uma coisa, que nem tá esses aqui são 2, né, aqueles bichos chamados couvo, né? Couvo. Eu chamo gavião. Então, esses aqui são 2 pássaros que eu tirei da madeira. Aqui eu vou fazer o quê? Isso aqui eu vou fazer um porta-planta. Bom, eu trabalho com a madeira, né, o pino, né, jatobá, né, e com essas artes de pallet, né, que como está vendo aqui, muitas coisas são em pallet. Essas são as madeiras que eu trabalho, né, aqui. E dá para trabalhar com poucas máquinas, né, máquinas pequenas, máquinas que dá para a gente manejar essas madeiras. Para entrada de chácara, essa aqui também, essa vai ser para colocar do lado da entrada de uma casa. Para fazer a placa eu uso só a tupia e o formão goifa. Aí uso também a micro-retífica, que essa micro-retífica ela tem uma história com ela que eu moo e levo comigo.
E, como até a minha esposa sempre fala, o artesanato é infinito. Hoje eu estou fazendo uma placa, amanhã eu já não sei o que eu vou fazer. Esse bichinho aqui eu vi em um feito parece que é de barro, é de gesso, sei lá. Aí eu peguei emprestado na casa da mulher e trouxe. Aí botei em cima da madeira, risquei. Pronto, aí comecei a cortar. Comecei a remodelar ele, aí pronto, criei esse jacarezinho. Aí esse aqui eu deixei como referência, como modelo. Tá entendendo? Aí quando eu vou fazer outros, aí se eu for fazer tipo assim, eu faço estiradinho também. Mas eu faço mais ele assim porque esse aqui é a forma que ele ia saindo do lago. Tá entendendo? Aí eu já fiz muitos desse aqui. Mas eu faço ele estirado também. Eu fiz um bem grandão assim. Abaixo de 60 centímetros. Existe um trabalho que a gente faz de mão, com aqueles esculpos, com aquelas coisas, né? Eu já não tenho mais essa tendência para essa coisa aí, sabe? O meu é mais centro, móveis, esse tipo de coisa, entendeu? Basinhas, coisas que for de casa assim. Hoje eu estou usando mais angico e jatobá, esses eu compro. Quando não estou mexendo com placa, eu estou andando por aí, sempre buscando madeira velha, madeira morta no caso, né? Trazendo para cá para ver o que dela eu consigo estar fazendo. Na rua mesmo, quando eu estou passando na rua, sempre que eu vejo um palete jogado, sempre que eu vejo algo relacionado à madeira, eu recolho, no caso reciclo, né? E trago para casa, para estar fazendo alguma coisa com ele. O símbolo do jacaré dos homens é isso aqui. E tem esses outros objetos aqui, coisas que eu vejo na madeira, e boto o olho assim e dou uma vida a ele. Descubro que ele dá uma imagem, uma coisa, eu vou e dou acabamento e fica parecido. Quer dizer, esse bicho aqui tem a aparência mais da cabeça de um macaco. Às vezes uma pessoa que vem de fora vê aquilo ali, sabe? E conhece como é aquela arte, um feitio de uma madeira, assim, pronto. Tem coisas que você vai fazer uma arte, um exemplo, uma mesa, uma perna aqui, que ela já tem o feitio da própria madeira naquilo ali, certo? Aí tem pessoas que não têm conhecimento, quer que tire aquilo, entendeu? Mas a verdadeira arte é aquela que já está na madeira, né? É aquele empenho, é aquele furo que ela tem, aquela coisa queimada que ela tem. A verdadeira riqueza do homem é aquilo ali. Sempre quando eu faço a placa, além do verniz que eu utilizo nela, eu uso dois tipos de verniz. Eu uso um verniz simples e o externo, para estar recebendo calor, chuva, enfim. E na parte de trás eu já não passo verniz, eu não pinto, eu passo óleo. As tintas, quando é para fazer algumas cores diferentes, que geralmente o pessoal pede para aqui em loja de material de construção, o pessoal faz as tintas. Eu já não mando fazer. Eu mesmo já ali pego uma folha, olho o desenho, saio jogando um pouquinho de tinta de um lado, de outro, e vou misturando até chegar naquela tonalidade que eu estou querendo. Com o tempo sempre vai estar precisando fazer uma reforma. Só uma lixinha, mas isso aí é questão de meses. Quando eu desenho assim uma coisa, eu sempre procuro um determinado local. Vou assim para o meio do mato, vou assim para debaixo de uma fruteira e faço meus desenhos. Toda a vida eu trabalhei nessa área da pintura. Agora é uma pena que eu também não
registro isso, né? Eu faço e deixo eles bem à vontade. Aí muitos dão fim, hoje muitos ainda têm coisas que eu fiz. Eu sempre trabalho em casa, mas também no local de trabalho eu faço, que eu sou artesã no CRAS. Aí eu trabalho também com grupo de idoso, pré-adolescente e adolescente e grupo de mulheres, ensinando tudo o que eu sei. Aí eu levava para feira, sou feirante também, né? Aí o pessoal olhava e dizia, como é bonito, quanto é? Às vezes eu vendia, às vezes eu fazia um de presente. Mas hoje eu faço, mas só no trabalho. Em casa, eu pesquiso, faço uma peça e levo para eles verem. Eu gosto de fazendo e guardando. Quando eu vejo a oportunidade de mandar, às vezes tem uma menina de pão de açúcar mesmo, minha colega me diz, você tem tal peça? Pronto, tem, já tem blusa, já tem vestido, já tem isso aqui. Quando tem exposição, me levam, não vou, sabe, uma turma, elas levam. É muito vendável esse material. Se fazer bem feito, um trabalho bem feito, o pessoal procura muito. Eles gostam muito por conta que, por exemplo, um jogo de cadeira para colocar lá numa área que pode levar chuva, pode levar sol e ele não vai acabar. É um material que não acaba. Aquele ali que ia poluir o meio ambiente, ele veio a ser um trabalho para ficar um trabalho bonito. Vai servir, né, para dentro de casa uma cadeira, uma mesa e para colocar uma planta dentro. Tem que colocar o preço do trabalho da pessoa e do barbante. E aí fazer a soma e ver quanto é que vale um tapete desse. E no caso, é dois valores. O de uma cor só é um, como eu já vi muitas meninas vendendo aqui, assim, elas sempre me dizem, né, que é um preço e o colorido é outro, porque aqui já é com sobras de linha. Eu gosto de inventar, eu gosto de criar as minhas coisas. Faço brinquedo, carrinho de madeira, carro de boi, colher de pau, um Divino Espírito Santo, que o pessoal uns pombozinhos, que o pessoal chama de Divino Espírito Santo. Que eu gosto de colocar meu nome na madeira, eu queimo com pirógrafo. Eu não faço estoques, entendeu? Mas eu sempre tenho peças assim para vender, sabe? E para isso eu coloco na minha casa, pronto, na minha casa aqui, eu coloco peças aqui, porque quem chega vê, quem gostar, certo? Aí daquela peça que já está aqui como essa aqui mesmo, como não está totalmente acabada, eu termino ela, certo? E entrego àquela pessoa. É assim que eu faço. Então aqui é meu monstruário, aqui, né? É a minha própria casa. Então tem coisa ali, tem aqui, tem cama que eu faço, uma coisa que eu faço, eu já faço e deixo ali. Quando o município ele apoia, ele te dá um suporte, eu acredito que não só eu, como muitos artesãos, não espera negócio de financeiro, não. Espera o quê? Apoio, como uma feira, ou até mesmo um espaço para estar levando o seu trabalho, para estar expondo o seu trabalho. Eu acredito que isso ajuda bastante. Não chegar e dizer, preciso trabalhar, estou precisando disso, daquilo, ferramenta A, ferramenta B, madeira A, madeira B. Não. Apenas um apoio, tipo um espaço para trabalhar, um espaço para expor o seu trabalho. Quando o município ele entra dessa forma, eu acredito que valoriza muito. Valoriza e incentiva muito.